A Resolução do CONAMA número 430, de 13 de maio de 2011, é um conjunto de normas, critérios e condições para o lançamento de influentes. Como em um manual de boas práticas, a legislação aponta a forma correta de realização desses processos, seguindo as diretrizes do CONAMA, sendo seu primeiro destino definido pela qualidade em que a água se encontra, estando a mesma em um enquadramento obrigatório de metas e fazendo a realocação desta água atendendo às classificações específicas. As empresas devem seguir os critérios e condições apontados na resolução, tal como previsto e descrito, em condições de lançamento específicas, visando melhorias sanitárias que têm resultados positivos principalmente nas áreas da saúde, mas também em outros campos, como, por exemplo, a preservação e a prevenção de ambientes naturais, principalmente rios, lagoas, açudes e etc. Sobre as divisões da legislação, dispõe de condições, parâmetros, padrões e diretrizes para a gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores. O artigo 4º aborda as definições das normas, como, por exemplo, a capacidade de suporte do corpo receptor, a concentração de efeito não observado, concentração do efluente no corpo receptor expressa em porcentagem, a concentração legal mediana ou efetiva mediana, entre outros. O artigo 16º discorre que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo. Dentre as condições, há pH entre 5 e 9, temperatura inferior a 40 graus Celsius, regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, ausência de materiais flutuantes e demanda bioquímica de oxigênio, seguindo também os padrões da tabela anexada. No artigo 28º, tem-se que o responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente até o dia 31 de março de cada ano declaração de carga poluidora, referente ao ano anterior. Cabe, portanto, ao artigo 30º que o não cumprimento do disposto nesta resolução sujeitará os infratores, entre outras, às sanções previstas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e em seu regulamento. Os órgãos que tratam dos efluentes que deverão utilizar dos mais diversos instrumentos para se manter regularizado, assim como uma das normas, deverão fazer monitoramentos dos efluentes lançados aos corpos receptores, estabelecendo critérios e procedimentos para a execução e averiguação do auto-monitoramento dos efluentes e a avaliação da qualidade do corpo receptor, fazer declarações a respeito da carga poluidora dos anos anteriores, utilizando sempre de pesquisas laboratoriais. Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a declaração de carga poluidora deverão ser mantidos em arquivos ou no empreendimento ou na atividade, além das licenças e apresentações dos órgãos ambientais competentes. Alguns exemplos da aplicação da Resolução 430/11 do CONAMA é quando uma empresa vai descartar seu efluente, tem que passar por tratamento para poder ser descartado. É como se um município tem que recolher a, os efluentes e passar por tratamento para depois descartar ele em um corpo hídrico. Como tem que ter uma estação de tratamento de esgoto para que possa ser liberado, para que essa água seja captada e seja tratada para ter uso novamente. Porque não é bem um exemplo de aplicação, é porque a CONAMA 430/11
é mais um conjunto de boas práticas